Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 39, objeto de conhecimento. Estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, detalhamento, reações químicas, reagentes e produtos, equações químicas e balanceamentos. Vamos à nossa aula? Então, a nossa aula de hoje é sobre reações químicas e equações químicas. Vamos começar, então, com o conceito de reações químicas. As reações químicas, elas caracterizam as transformações da matéria. Lembrando que matéria é tudo que existe. Tudo que existe no sentido de que é tudo mesmo. Sejam as substâncias que estão presentes na natureza, sejam, então, os elementos como os astros ou até mesmo os seres vivos. Portanto, toda essa matéria ela passa por transformações. E essas transformações químicas ocorrem quando a composição dessa matéria, a composição química, ela é alterada durante esse processo das reações químicas. Bem, vamos ao exemplo, então, de algumas reações que nós podemos observar à nossa volta. Vejam só. Nós temos aqui, então, ao nosso lado, a oxidação que pode ocorrer entre os metais, a fermentação que ocorre nos alimentos, temos a efervescência que ocorre quando algumas substâncias entram em contato com a água, temos também a combustão dos combustíveis fósseis. Então, as mudanças químicas são acompanhadas por alterações nas propriedades físicas e químicas das substâncias envolvidas nessa reação química. Por exemplo, nós podemos citar a combustão do papel, onde o material sólido, que é o próprio papel, se transforma em cinzas e durante esse processo ele vai liberar luz e calor. E também podemos citar a fermentação do açúcar, que ocorre então, que é feito por leveduras, onde a glicose, que é um açúcar, é convertida em álcool e dióxido de carbono, alterando então a sua composição química. Percebam então que, a princípio, o açúcar é uma substância que se transforma em outras duas substâncias, caracterizando então aí a transformação química. Então, em vista disso, as mudanças químicas podem envolver a quebra de ligações entre os átomos que compõem uma molécula e também pode ocorrer aí, durante essa transformação, a formação de novas ligações químicas, resultando então na criação de novas substâncias. Bem, vamos então a exemplos que estão à nossa volta dessas reações químicas. Vejam só, temos então a combustão. É uma reação química em que uma substância, que é o combustível, reage com o oxigênio. Então, a interação entre esses dois elementos vai liberar energia na forma de luz e calor, formando, então, novos produtos. E, geralmente, os produtos de uma combustão são o dióxido de carbono e a água, como nós podemos observar, então, aqui na nossa equação aqui ao lado, onde o combustível é representado pela forma CXHY, reagindo, então, com o oxigênio representado pelo O2, resultando, então, no CO2, que é o dióxido de carbono, e o H2O, que é a água. Então, vamos observar agora uma animação que vai nos mostrar um pouco mais sobre a combustão do metano. Química da combustão do metano. Observe que os reagentes estão no lado esquerdo da equação e os produtos estão no lado direito. Na reação, as ligações nas moléculas de metano e oxigênio se desfazem. Os átomos se reorganizam e depois se ligam novamente para formar água e dióxido de carbono. Bem, como vocês viram, a princípio nós tínhamos um arranjo dos átomos e durante a reação química houve um rearranjo desses átomos, formando então novas substâncias após a reação química. Bem, um outro exemplo que nós temos de reações químicas é a fermentação. Na fermentação, micro-organismos, ou seja, seres vivos, como as leveduras, vão converter, ou seja, transformar o açúcar em álcool e dióxido de carbono. Esse processo da fermentação é usado na produção de bebidas alcoólicas e na fabricação de pães. Então, nós novamente podemos observar aqui na nossa equação química o processo da fermentação, onde nós temos o C6H12O6, mostrando então a fórmula que representa a glicose, que é um açúcar, resultando então em uma molécula de 2C2H5O
H, mostrando então a formação de um álcool, e também como produto nós temos a molécula de 2CO2, mostrando então o dióxido de carbono, como produto então dessa fermentação da glicose. Bem, vamos observar um pouco mais sobre a fermentação com a explicação da professora de Química. Vejam só. Para que sua comida cozinhe e fique pronta para comer, ela precisa passar por algumas mudanças físicas e químicas. Cozinhar inclui uma variedade de práticas de preparação de alimentos, incluindo assar, ferver, cozinhar no vapor, fritar, grelhar ou assar. Fazer um bolo é uma reação química? Sim, é uma reação química. Quando a gente vai preparar um bolo, a gente precisa de vários ingredientes: a farinha de trigo, ovos, manteiga, leite e o fermento. Eu quero falar da reação química que ocorre quando adicionamos fermento à massa. Ao misturar o fermento à massa, o bicarbonato de sódio, que é uma substância que está presente na composição do fermento, reage com o ingrediente líquido, utilizado para fazer o bolo, como o leite ou a água. A reação ocasiona a formação de gás carbônico, que libera pequenas bolhas, responsáveis pelo crescimento da massa, e ela já começa a crescer quando está sendo misturada, geralmente na batedeira. Quando você coloca a massa pronta no forno, o que acontece? Essa reação, ela é acelerada e aí o gás carbônico reage mais rapidamente, fazendo a massa crescer e, como resultado, teremos um bolo dessa forma, bem bonito e gostoso. Muito bem. Então, vamos a um outro processo que indica aqui uma reação química, que é oxidação dos metais. E vamos utilizar o ferro como exemplo. Vejam só. A oxidação do ferro na presença de oxigênio e umidade forma a ferrugem, que é o óxido de ferro, uma reação que deteriora o metal ao longo do tempo. Na oxidação, o que vai acontecer é que o oxigênio ele vai, digamos, roubar elétrons desses metais, fazendo assim que ocorra a oxidação. Nós podemos observar essa reação nesta equação química, que é ao nosso lado, onde nós temos 4 moléculas de ferro reagindo então com 3 moléculas de oxigênio, indicados aí por 3O2, e também que está dentro desta reação nós temos 6 moléculas de água, indicada então por 6H2, e esses reagentes vão resultar então em 4 moléculas de ferro e do óxido de ferro, que é OH3. Muito bem. Seguindo então com exemplos sobre reações químicas, vamos à neutralização. Bem, a neutralização é uma reação que ocorre entre um ácido, como por exemplo o ácido clorídrico, presente então aqui no nosso exemplo, pelo HCl, e uma base fraca, como o bicarbonato de sódio, representado então pela molécula NaHCO3, formando então o cloreto de sódio, representado então pela molécula NaCl, resultando também na água, H2O, e também temos a liberação do dióxido de carbono como produto também desta reação química entre um ácido e uma base. Vamos então para um outro exemplo de reação química, que é a saponificação, onde nesse tipo de reação química, uma gordura, né, vai reagir com uma base forte, como por exemplo o hidróxido de sódio, representado então pela fórmula NaOH, formando um sabão e uma glicerina. Bem, outro exemplo de reação química é a efervescência, que é uma reação química bastante comum aí no nosso cotidiano, nós costumamos ver isso acontecendo ali em medicamentos que nós utilizamos para tratar então a azia, não é? Então, a reação da efervescência ocorre entre o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico. É uma reação
ácido base que produz citrato de sódio e água, liberando então o dióxido de carbono, que é responsável pelo efeito efervescente. Bem, essas reações químicas, elas podem ser classificadas de acordo com a forma como elas ocorrem. Então, vamos aos tipos de reações químicas. Vejam só. As reações químicas, elas podem ser de síntese ou adição, e essa reação, ela ocorre quando duas ou mais substâncias se unem formando uma única substância. E por que esse tipo de reação acontece? Bem, os átomos, eles se unem para formar moléculas mais estáveis. Temos também outro tipo de reação química, é a análise ou decomposição. Isso vai acontecer quando uma substância se quebra em substâncias mais simples. E qual o motivo pelo qual as substâncias podem passar por esse tipo de reação química? Bem, a molécula original, ela pode ser instável, ou ela pode simplesmente precisar liberar energia. Então, ela vai passar por esse tipo de reação química, que é a análise e a decomposição. Temos também, como reação química, simples troca ou deslocamento, onde aqui um elemento substitui outro em uma substância. Isso vai acontecer em alguns elementos, pois alguns são mais reativos e podem trocar de lugar aí com outras substâncias. E temos também a dupla troca, onde isso vai ocorrer quando há troca de íons entre dois compostos. Isso ocorre para formar produtos mais estáveis e insolúveis, fazendo assim com que as substâncias presentes nessa reação química, elas sejam então mais estáveis. Bem, vamos analisar de forma mais detalhada a síntese ou a adição. Vejam só, como nós vimos, a síntese ou adição, ela vai ocorrer quando duas ou mais substâncias simples se combinam para formar uma substância mais complexa. Isso pode ser expresso aqui nessa representação na nossa cartela. Vejam só, onde nós temos à esquerda dois termos representados pela letra A e pela letra B. Vejam só, mostrando então as duas substâncias simples que vão reagir entre si e formar uma substância mais complexa, mostrada aqui do lado direito pela junção de A e B. Um exemplo desse tipo de reação, que é a síntese ou adição, ocorre quando o hidrogênio e o oxigênio reagem para formar a molécula de água. Como nós podemos observar aqui na nossa equação química, nós temos 2H2 representando então o gás hidrogênio, reagindo então com uma molécula de O2, que é o gás oxigênio. A junção ou a reação por adição desses dois elementos vai resultar então em duas moléculas de água, como nós estamos observando aqui no H2O, 2H2O. Muito bem. Vamos analisar então agora a reação química por análise e decomposição. Perdão, análise ou decomposição. Vejam só. É uma reação na qual um único componente ele vai se decompor em vários outros produtos. Isso pode ser expresso então aqui, onde, como vocês podem ver, onde A e B representam então esse único composto mais complexo que vai se transformar então em duas substâncias mais simples, indicado aqui por A mais B. Um exemplo seria o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, onde ele vai se decompor em um óxido de cálcio, representado então pelo CaO, e também vai se decompor em dióxido de carbono, representado então pela forma CO2. E continuando então com os nossos tipos de reações químicas, nós temos a simples troca ou deslocamento. Bem, aqui como ocorre esse tipo de reação? Quando um elemento ele reage com um composto e substitui então outro elemento presente nesse composto. Então, nós podemos observar essa reação acontecendo da seguinte maneira. A representando o elemento que vai substituir e BC, que é o elemento que vai ter o seu elemento substituído, resultando, então, na combinação de AC
mais B. Um exemplo disso é o zinco, que desloca, então, o hidrogênio no ácido clorídrico e formando, então, o cloreto de zinco e hidrogênio gasoso, como nós podemos observar na nossa reação química. Bem, vamos, então, ao nosso próximo tipo de reação química, que é a dupla troca. Na dupla troca, ocorre o quê? A substituição dupla, como o próprio nome diz, onde íons de dois compostos, eles trocam de lugar, formando, então, a partir desta troca, dois novos compostos, que pode ser expressa, então, pela combinação das letras, onde nós temos AB, a princípio, reagindo com CD, resultando, então, numa nova combinação, onde houve uma troca dupla entre esses compostos, onde nós teremos AD mais CB. E como resultado, ou como exemplo, na verdade, nós temos a reação entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata. O cloreto de sódio, representado então pela molécula NaCl, então reage com o nitrato de prata, representado então pela molécula AgNO3, vai aí ocorrer a dupla troca entre esses compostos, resultando então numa nova combinação, onde o íon de prata passa a se ligar com o íon de cloreto, formando então o cloreto de prata. E o íon de sódio passa a se ligar ao íon de nitrato, formando então o nitrato de sódio. Resumindo então, como ocorrem então as reações químicas? Pode ser por síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, onde nós vemos que a síntese ou adição ocorre onde duas ou mais substâncias simples se unem, formando então uma única substância mais complexa. Já na análise e decomposição, nós temos uma substância que se quebra e se transforma em substâncias mais simples. Temos, então, a simples troca ou deslocamento, onde um elemento substitui outro em uma substância. E, por fim, nós temos a dupla troca, quando ocorre a troca de íons entre os dois compostos. Muito bem. Então, essas reações químicas, elas são representadas a partir de equações químicas. Vejam só. Como representar essas reações? Como eu já disse, através de equações químicas. E as equações químicas são maneiras de representar, então, essas reações. Elas se caracterizam por uso de expressões e símbolos que vão aí mostrar fórmulas que representam, então, a reação química. Então, vamos observar quais são os elementos presentes em uma equação química. O primeiro deles são os reagentes. Os reagentes são substâncias que participam, então, da reação. Ou seja, é a partir da interação entre esses reagentes que vai acontecer a formação de novos produtos. Então, esses reagentes é o que serão transformados. E esses reagentes, dentro da equação, eles vão estar localizados do lado esquerdo da equação química. Então, aqui na nossa cartela, nós podemos observar uma equação química de uma reação química, onde elementos estão reagindo entre si e formando novos produtos. E aqui no nosso exemplo, nós temos uma molécula de metano reagindo, então, com duas moléculas de oxigênio, indicando aí os nossos reagentes. E depois dele, nós teremos o quê? Uma setinha, vejam só, indicando aqui a direção em que a reação química está acontecendo. Outro elemento presente na equação são os produtos. Os produtos são as novas substâncias que foram formadas pela reação química que aconteceu. E na nossa equação química, os produtos eles estarão localizados do lado direito da equação. Então, nós temos aqui novamente a mesma equação que tínhamos ali quando falamos sobre reagentes. Então, nós temos, repetindo aqui, o metano reagindo com oxigênio enquanto reagentes e como produto, após a seta, nós temos o dióxido de carbono e também a água, indicados aqui na nossa equação.
Outro elemento dentro da equação química importante que nós devemos conhecer é a seta. A seta, ela separa quem? Os reagentes dos produtos. E ela vai indicar o sentido da reação química. A seta, ela pode ser simples, vejam só como tem aqui na nossa cartela, indicando uma única direção, né? Essa seta simples, ela indica que a reação ela é irreversível. Isso quer dizer que aqueles produtos eles não vão poder voltar a mostrar a mesma configuração que tinham enquanto reagentes. Já quando a seta ela é dupla, isso indica que a reação ela é reversível, ou seja, ela pode ser desfeita. Agora, vamos abordar um conceito fundamental para a compreensão das reações químicas, que é o balanceamento de uma equação química. O balanceamento é o processo que ajusta os coeficientes das substâncias de modo que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Em outras palavras, o balanceamento vai garantir que a quantidade de átomos seja igual dos dois lados da equação, obedecendo ao princípio conhecido como lei da conservação da massa, que afirma que a matéria não é criada nem destruída, ela apenas passa por transformações. Ou seja, aquilo que estava presente dentre os reagentes é necessário que esteja presente também na configuração dos produtos de uma reação química. Então, vamos ao balanceamento. Vejam só. É importante que uma equação esteja balanceada, o que significa que o número de átomos, como nós vimos ainda há pouco, né, seja igual entre reagentes e os produtos. Exemplificando aqui com a nossa equação química na nossa cartela. Vejam só, onde nós temos uma molécula de gás hidrogênio reagindo, então, com uma molécula de gás oxigênio, resultando, então, em uma molécula de água. Bem, para que nós possamos compreender melhor o balanceamento, é necessário que nós conheçamos dois conceitos, que é o coeficiente e o subscrito. O coeficiente é um número que vem na frente de uma representação de um elemento químico ou de uma molécula, e ele vai indicar, então, o número de moléculas presentes nessa equação. Já o subscrito é este número que está aqui embaixo, onde eu estou indicando para vocês, do lado inferior direito, que está acompanhando, então, o símbolo do elemento. Este número, que é o subscrito, indica o número de átomos presente, então, nessa equação. Então, vamos contar aqui qual é o número de átomos presentes nessa equação, nesse balanceamento aqui, para ver se essa equação está balanceada. Vejam só. E um detalhe. Vale ressaltar que é a relação entre o coeficiente e o subscrito que vai determinar o número de átomos total presente, então, nessa reação química. Ou seja, eu vou multiplicar o coeficiente pelo subscrito para achar o número total de átomos. Então, vamos lá. Vejam só. No caso dos reagentes que nós temos aqui nessa equação, nós temos, vejam só, 2 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio, resultando, então, entre os reagentes, um total de 4 átomos. Já no produto, que é a molécula de água, nós podemos observar que nós temos 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio, resultando, então, num total de 3 átomos entre os reagentes. Então, essa diferença do número de átomos entre reagentes e produtos nos indica que essa equação não está balanceada. Então, dessa forma, a quantidade de átomos não está igual, né, entre os dois lados da equação, o que fere a lei da conservação da massa. Isso exige o ajuste dos coeficientes para realizar o balanceamento. Portanto, a equação deve ser balanceada para quê? Vejam só. Para que haja, então, um número igual de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. E para balancear a nossa equação que foi dada como exemplo, foi acrescentado, então, o número 2 aqui na molécula do gás hidrogênio, indicando agora que ao invés de uma molécula de hidrogênio, nós temos 2 moléculas de hidrogênios, então, nessa reação.
Percebam que não houve alteração na molécula de oxigênio, apenas na molécula de hidrogênio, porque foi acrescentado o coeficiente 2, resultando, então, agora em 2 moléculas de água e não mais em uma. Vamos contar, então, o número total de átomos para saber se essa equação, de fato, foi balanceada. Contem comigo. Então, o número 2 aqui na frente indica o número de moléculas que deve ser multiplicado pelo número do subscrito, que é este que está abaixo da representação do elemento químico. Então, 2 vezes 2, nós temos 4 átomos de hidrogênio. E vamos somar ao total de átomos de oxigênio, que no caso não foi alterado, nós temos então 2 átomos de oxigênio, resultando então num total de 6 átomos entre os reagentes. Já nos produtos nós temos 2 vezes 2, aqui nós teremos 4 átomos de hidrogênio. E nós teremos também a multiplicação de 2 vezes 1. Não aparece aqui, mas nós sabemos e subentendemos que há o número 1 acompanhando aí o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2, que vai resultar num total de 6 átomos. Então, percebam que agora o número de átomos, tanto dos reagentes quanto dos produtos, está igual, mostrando então que a equação está balanceada. Então, a equação química balanceada aqui indica que 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar, então, 2 moléculas de água. Muito bem. Vamos, então, à importância das reações químicas. As reações químicas são fundamentais, pois constituem a linguagem para interpretar fenômenos naturais, como, por exemplo, a fotossíntese. Nós conseguimos demonstrar como essa reação química acontece a partir das equações químicas. Assim como acontece com a fotossíntese, nós também podemos fazer com outras reações químicas. Então, o domínio dessas reações permite prever resultados, analisar transformações físicas e químicas, garantir a segurança em laboratórios e indústrias, avaliar a viabilidade de processos e controlar a qualidade dos produtos que serão, então, gerados a partir de uma reação química. Bem, vamos observar, então, alguns processos em que essas reações químicas são importantes. Vejam só. A produção, por exemplo, de materiais. As reações são usadas na produção de uma ampla variedade de materiais, desde produtos químicos industriais até medicamentos e materiais de construção. Um exemplo disso é a produção de plásticos, fertilizantes e medicamentos que envolvem, então, reações químicas. Um outro processo em que essas reações são importantes é a geração de energia. Muitas formas de energia, como a energia elétrica em pilhas e baterias, são produzidas por meio de reações químicas. A combustão, por exemplo, de combustíveis fósseis para gerar energia térmica e elétrica também são tipos de reações químicas. Também podemos observar a importância das reações químicas na indústria alimentícia, onde são essenciais para a produção de alimentos, como, por exemplo, o processo da fermentação de pães e o processo de produção de queijos e bebidas alcoólicas. Também vemos a importância dessas reações químicas nos processos biológicos, onde são responsáveis por processos vitais, como a respiração celular, a digestão de alimentos, a produção de energia, a própria fotossíntese, como nós citamos ainda há pouco, e dentre outras reações que vão acontecer no corpo humano e em outros organismos. Também vemos a importância das reações químicas no meio ambiente, onde desempenham um papel importante no ciclo dos elementos da natureza, como a fotossíntese, reações químicas fundamentais para a produção, por exemplo, de oxigênio, bem como na decomposição da matéria orgânica. Vemos também essa importância na área da medicina, onde são usadas para desenvolver novos medicamentos, entender doenças e diagnosticar problemas de saúde por meio de análises químicas. Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.